Olá, bem-vindo à Escola Dominical. Estamos atualmente estudando uma série sobre a saúde emocional e a espiritualidade. Vamos, nessa segunda aula hoje, conversar sobre duas doenças que mais afetam a nossa saúde emocional ou mental, que é a ansiedade e a depressão, as suas repercussões na população geral. Vamos ver que impacto a pandemia de Covid-19 tem sobre essas doenças e vamos falar também sobre qual é o papel da igreja nessa situação. Estamos frente a uma infecção, uma pandemia que já está durando mais de 6 meses por uma infecção, por um vírus que é desconhecido, ou seja, está trazendo bastante desafios para a classe médica, para a classe científica. Ninguém sabe como tratar, ninguém sabia como evoluiria esse tipo de infecção no organismo das pessoas e trouxe uma série de alterações para toda a população da Terra. Houve alterações, eventualmente até boas, que trouxeram um conceito de higiene um pouco melhor. Todo mundo aprendeu a lavar as mãos, usar máscara quando está próximo de pessoas com as quais não convive, mas trouxe situações que mexeram bastante com todo mundo. A primeira, situação social. Fomos orientados pela Organização Mundial de Saúde e pelos órgãos governamentais que devêssemos manter distanciamento de pessoas. Ou seja, as pessoas idosas, vulneráveis, aquelas com maior risco de se infectarem, deveriam ficar isoladas. Houve e está tendo quarentena, em algumas cidades teve lockdown, e fica em casa foi uma coisa que todos nós ouvimos. Mudou toda a situação de trabalho para muitas pessoas, tendo que trabalhar em casa, fazendo home office. Houve o fechamento das escolas, as crianças estão em casa tentando aprender online o que deveriam estar aprendendo na escola. As áreas de lazer foram fechadas, as academias, os restaurantes, os templos, etc. Houve também uma mudança familiar bastante importante. Por um lado, temos um grupo, como já falamos, que precisou ficar isolado e aumentou a solidão de muitas pessoas, principalmente as pessoas idosas, que já são pessoas que vivem mais isoladas, com maior solidão, agora aumentou. Não puderam ver seus familiares, seus netos e vice-versa. E um outro lado da situação foi que as famílias tiveram que conviver juntas, sobre o mesmo teto, 24 horas, trabalhando, home office, as crianças fazendo lição de casa, houve sobrecarga de tarefas, enfim, a turma toda precisa comer, se alimentar, ser cuidado, ser tudo limpo, etc. E, com certeza, isso aumentou também o risco de ter abusos, agressões físicas, onde a situação familiar já era bastante vulnerável, e também os abusos sexuais, a gente tem conhecimento que isso está aumentando. A situação econômica diminuiu o recurso de sobrevida para uma grande parte da população. Perda de emprego, empresas fechando ou quebrando e muita insegurança. Só esse fator em si é um risco para ter mais doenças emocionais. Já no século passado houve épocas de recessão e mesmo nesse século, 2008 a 2010, tivemos uma situação econômica bastante difícil e nessa situação já houve descrição de um aumento de ansiedade, depressão e também o número de suicídios. A situação política. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas infelizmente vivemos num país onde corrupção é uma tradição. E com isso, com certeza, a situação toda não melhorou. E a situação da mídia. Houve excesso de informação, às vezes muito contraditória, muita informação negativista,
muitos fake news, teorias de conspiração dizendo que pandemia é uma coisa de alguém que está tentando diminuir a nossa economia, etc, etc, que essa infecção não existe. Enfim, tudo isso trouxe bastante medo. Medo é uma coisa normal no ser humano e, por um lado, até é uma coisa boa. É um mecanismo de defesa para a gente não correr riscos desde pequeno. A gente sabe que quando tem medo, a gente busca a mãe, o pai, para se defender. E quando adultos também, caso não tivéssemos medo, iríamos cometer bastante coisas que nos afetam de tudo que é forma. Mas medo é uma causa e também sintoma de duas doenças graves, ansiedade e depressão. Vamos falar dessas doenças, como elas se comportam, vamos dar um resumo de como a gente pode reconhecer quando alguém está apresentando. As doenças emocionais e psiquiátricas prévias a essa pandemia com certeza foram acentuadas e muitas vezes nem diagnosticadas e tratadas inadequadamente pelo fato das pessoas se distanciarem, não irem às consultas, etc. Sabemos que as doenças emocionais e psiquiátricas aumentam a mortalidade mais do que a infecção. A gente sabe que está tendo um número X de pessoas que estão tendo uma evolução grave, com risco de óbito, mas a gente sabe que doenças emocionais matam mesmo, isso já sabemos de longas datas em vários tipos de circunstâncias e outras pandemias. E a gente pergunta quando que será o pico dessas doenças? Ouvimos falar tanto de pico, né, na pandemia, mas nessa situação de doenças emocionais, quando que será que vai acontecer o pico? Possivelmente, talvez até depois que a infecção já tenha sido controlada. Vamos falar da ansiedade. A ansiedade ou medo, como já falamos, pode ser usado como sinônimo, faz parte da nossa vida. Mas existe uma doença, o transtorno de ansiedade, onde os pacientes sofrem por preocupações intensas, muito persistentes e com medo em situações que alguém olhando de lado pensa, mas isso não é motivo para tanta alteração. Com frequência, os transtornos de ansiedade podem ser súbitos, episódios súbitos que acontecem aparentemente do nada, com uma sensação de medo, terror, e o pico dessa situação é alcançado muito rápido, em poucos minutos. A pessoa pode ter uma sensação de dor no peito, um batimento cardíaco acelerado, sudorese, palidez, mal-estar. A pessoa é levada ao pronto-socorro com suspeita de infarto do coração, infarto do miocárdio, e os exames mostram que não tem nada disso. E a pessoa está apresentando um ataque de pânico. E isso pode acontecer num transtorno de ansiedade repetidamente. Esses sentimentos de medo, angústia, pânico, tudo isso interfere nas atividades do dia a dia da pessoa. São difíceis de controlar, a pessoa por si não consegue segurar esses sintomas e estão fora de proporção com o atual dano, que às vezes realmente existe uma alteração, uma perda de emprego, por exemplo, mas não é proporcional à situação toda. Às vezes, muito mais exagerado o sentimento do que a situação em si. E essas doenças podem demorar por bastante tempo. Como é que a gente faz o diagnóstico? Quais são os sintomas? Nervosismo, irritabilidade, tensão. Você diz, bom, eu tenho tudo isso, mas é uma situação que está sem controle. É uma sensação de estar acontecendo uma desgraça. E vem acompanhado de bastante alterações físicas, como são as palpitações, a respiração rápida, sudorese, tremedeira, sensação de moleza e cansaço, e uma alteração também para o lado cognitivo. As pessoas têm dificuldade de se concentrar e os pensamentos estão fixos em um drama que aparentemente é a causa do problema. Existem alterações de sono,
Problemas em outros órgãos, como os gastrointestinais, é comum a gente ter gastrites, úlceras, outras alterações nos intestinos que podem ter a sua origem na ansiedade. Um parênteses aqui também no sistema digestivo, muitas vezes a pessoa come mais do que deveria para tentar segurar a sua ansiedade. E com certeza nessa pandemia atual, a gente viu uma coisa que nunca antes, né, nessa terra foi visto, tantos chefes de cozinha, ou seja, com tudo fechado, as pessoas tiveram que partir para a cozinha, cozinhar, fazer bolos, pães, etc. E isso fez com que muita gente comeu além da conta. E vamos ter uma série de pacientes com obesidade. Quando acabar a pandemia da infecção, vamos ter outros problemas por conta dessa obesidade. Os pacientes com ansiedade têm alguns fatores que desencadeiam mais essa situação. E são as fobias. Por exemplo, alguém teve um quadro bastante forte dentro de um lugar fechado, por exemplo, um elevador. Então ela deixa de andar de elevador porque acha que sempre que quando vai entrar lá, vai estar apresentando esse tipo de problema. Quais são as causas da ansiedade? São inúmeras, desde doenças físicas, inclusive. Quem teve um infarto no coração acaba, às vezes, desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Pacientes diabéticos, aqueles complicados, difíceis de controlar, um hipertiroidismo, ou um diagnóstico como um câncer, uma doença maligna, pode trazer um transtorno de ansiedade muito severo. Pessoas que sofrem de dores crônicas, os pacientes que têm doenças reumáticas, doenças neurológicas, estão com dor sempre, dia e noite, tendo que usar muitos medicamentos analgésicos, usando e muitas vezes abusando, e com essa situação toda também desenvolvem ansiedade. O uso de álcool, de drogas, até algumas medicações podem aumentar a ansiedade. E algumas causas podem ser genéticas também. Os fatores desencadeantes são muitas vezes experiências traumáticas que a pessoa tem na vida. Traumas como abusos, agressões, aquelas agressões vividas, ou às vezes a pessoa foi testemunha de um acidente grave, de um homicídio, né? Ou um estresse acumulado. Como nessa pandemia, a perda de entes queridos. Quanta gente não perdeu alguém da família, ou às vezes várias pessoas de uma mesma família faleceram por conta de Covid. Essa fase de luto, o luto em si é uma questão diferente, mas o acúmulo desses fatos pode trazer um síndrome ansioso. A quebra financeira, drogas e álcool, a pessoa quando está nessa situação para tentar amenizar, muitas vezes parte para o uso de drogas e álcool. Está sendo descrito isso em muitos casos durante essa pandemia. Um exemplo, logo no início da pandemia, ainda em março, uma distribuidora de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos observou que aumentou em 50% a venda de bebidas alcoólicas. E quando foram ver as vendas online, essa venda foi para 240% ou mais nesse período. Ou seja, os bares, restaurantes estão fechados, as pessoas partem para beber em casa e em grandes quantidades no sentido de amenizar a sua situação. Eu gostaria de chamar a atenção para um transtorno que se chama transtorno de estresse pós-traumático, cujas letras TEPT, às vezes a gente pode ver num noticiário, por exemplo. Todos já ouvimos falar, não somos uma geração que viveu em guerra, nossos pais, avós viveram, alguns contaram algumas coisas, mas conhecemos isso de filmes, de livros, que tem pessoas que sofreram de trauma de guerra, ou seja, as pessoas que viram todo aquele drama, aquelas catástrofes, aquela morte sem nexo numa guerra, pode sofrer desse transtorno. No Brasil, como não vivemos
aparentemente numa guerra, nem se falava muito. Mas desde os anos do ano 2000, ou seja, nesse século, esse assunto também começou a ganhar relevância com estudos mais aprofundados. Ou seja, na verdade, nós somos o terceiro país onde mais jovens morrem por violência. Só ganham de nós a Colômbia e Porto Rico. Ou seja, na verdade, nós vivemos numa guerra. Aqui morrem por dia mais pessoas do que na faixa de Gaza, onde declaradamente há uma guerra. Então, como é que é esse estresse pós-traumático? A pessoa vivencia ou testemunha uma situação, vamos supor, um homicídio. E um evento, ou mais de um, e ela sente uma ameaça de morte e grave ferimento físico, como se fosse com ela. Ela tem sintomas de pesadelos, sonhos horríveis, e qualquer coisinha é motivo para ela estar sentindo todo esse drama, todo esse terror novamente. Ela sente uma ameaça à sua integridade física, ou a de outros, né? E ela tem um mecanismo que o cérebro usa de meio que apagar isso. A pessoa não conversa sobre isso, ela não consegue expor isso, não consegue se livrar. Como em outras situações, às vezes a pessoa contando o problema, ela sente um alívio, mas essas pessoas não conseguem expor isso. E a pessoa reage a qualquer coisa com intenso medo, impotência e horror. Ou seja, às vezes um barulho é suficiente que lembra aquele fato e ela tem uma crise muito importante de ansiedade, um pânico, e é uma situação bastante difícil para ser tratada. Por que estamos falando isso? Desde o início da pandemia, já lá na China, quando começaram a morrer as pessoas pela infecção, isso foi observado depois na Europa, na Itália, na Espanha, onde houve muitos casos de Covid, nos Estados Unidos e aqui também, que principalmente o pessoal da área médica, os médicos, as enfermeiras e toda a equipe que cuida de pessoas em situação muito grave, morrendo ali nas suas mãos, começaram a sofrer desse tipo de transtorno, muitas vezes sendo necessário serem afastados do seu trabalho. Observou-se também que sobreviventes da Covid, aqueles pacientes que tiveram uma evolução bastante grave, foram para a UTI e tiveram lá uma reação bastante complicada, mas conseguiram sobreviver. Essas pessoas depois também estão sofrendo desse tipo de transtorno. A gente vê isso também com frequência em pessoas, em crianças que sofreram abuso sexual por muito tempo. Elas têm esse tipo de transtorno. Elas não conseguem exteriorizar, elas não conseguem acusar a pessoa que abusa delas. Elas não conseguem falar sobre isso e ficam, às vezes, anos sofrendo, mas tem uma alteração de comportamento emocional muito séria e difícil de tratar. Vamos falar de uma outra doença, que é a depressão. Ela é um transtorno do humor, né, causando uma tristeza persistente. Todos nós temos nossos dias de mau humor, de tristeza por algum fato, por uma perda, mas na depressão, na doença, esse é um estado contínuo e as pessoas perdem o interesse pelas coisas normais da vida do dia a dia. A situação causa problemas em realizar as suas atividades de vida diária e provoca um sentimento de que a vida não está mais valendo a pena ser vivida. A pessoa não tem uma fraqueza onde dá para chegar e desligar um botão. Isso é uma situação constante. Por si só, a pessoa dificilmente consegue sair disso. Essa situação, essa doença, essa síndrome pode acontecer uma vez na vida das pessoas, mas pode haver múltiplos episódios durante a vida de muitas pessoas. Ela afeta os sentimentos,
a maneira de pensar e o comportamento das pessoas. Então, os sintomas são clínicos, sentimentos de tristeza, muito choro, uma sensação de vazio e sem esperança. Crises no meio dessas, onde tudo isso se exacerba com preocupações, irritabilidade, frustrações, sentimentos de culpa e mesmo em situações onde aparentemente não há explicação para tudo isso. Existe, como já falamos, uma perda de interesse pela maioria das situações da vida, pelo trabalho, ou seja, a pessoa perde o rendimento no seu trabalho, muitas vezes tendo que ser afastada. Existe uma perda de interesse pela família, pelas coisas que davam prazer, lazer, hobbies ou pelo sexo. E com distúrbios de sono importantes, caracterizados principalmente por insônia, o que agrava muito mais ainda a situação. Alguns pacientes reagem diferentemente e apresentam hipersonia, como uma fuga, dormem dia e noite. Outros sintomas, como cansaço, falta de energia, alterações de apetite para mais ou para menos, geralmente nas depressões é muito mais para menos. E as pessoas perdem um grande número de quilos em pouco tempo. Quando chegam no médico, a aparência é de como alguém que está sofrendo de uma doença consuntiva maligna, como é o câncer. Existe uma lentidão de pensamentos, a fala, os movimentos, tudo se torna lento. E para o lado cognitivo existe uma grande alteração. A falta de concentração, a memória fica bastante prejudicada. As pessoas, às vezes, na meia-idade, vêm consultar porque estão achando que estão com uma doença degenerativa, como tem os idosos. E muita dificuldade em ter que tomar uma decisão. Muitas vezes, todos esses sintomas que nós enumeramos são mascarados. A pessoa tem um e outro sintomas, está mais lenta, está mais triste, mas nada assim que chame tanta atenção, mas ela vem consultar por problemas físicos persistentes, como, por exemplo, dores nas costas, ou uma dor de cabeça que não melhora com nada, e você investiga, não acha nada, de repente o diagnóstico, na verdade, vem à tona e é uma depressão. Um alerta. Estou falando de pacientes adultos, vamos ter outras aulas onde se vai falar sobre as crianças e sobre os idosos também. Só gostaria de chamar a atenção que na depressão do idoso, a gente precisa tomar cuidado. Depressão não é sintoma de envelhecimento, ou seja, a gente pode envelhecer sem depressão. Não deve ser visto como tal, mas muitas vezes não é diagnosticado. Nos idosos, os sintomas cognitivos da depressão também são bastante evidentes. A pessoa tem uma perda de memória, uma alteração de concentração muito mais acentuada e muitas vezes passa batido e a pessoa é diagnosticada como se fosse uma demência. E isso precisa ser evitado. As causas da depressão não são totalmente conhecidas, mas sabemos que a depressão também causa alterações físicas no nosso cérebro. Ou seja, por exames de imagem, nós podemos ver que existem alterações nos nossos lobos temporais, uma diminuição numa área que se chama hipocampo, ou seja, alterações físicas. E por estudos também sabemos que são alterados os neurotransmissores cerebrais, que são como uns hormônios que nós temos no cérebro, que facilitam as trocas, as sinapses, para que tenhamos um funcionamento cerebral adequado. Ou seja, isso mostra como devemos estar preocupados em tratar a depressão e tratá-la precocemente e também não interromper um tratamento, porque senão nós vamos ter danos físicos, neurológicos, por conta disso. Então, tratar precocemente e não interromper um tratamento. Temos causas externas, como doenças físicas causadas por hormônios.
por exemplo, um hipotireoidismo, muito mais frequente na mulher, mas em homens também pode acontecer, e as alterações hormonais muito frequentes na mulher no período da gravidez e logo no pós-parto, onde existem situações de depressão bem definidas, ou em algumas situações de tensão pré-menstrual, a famosa TPM, existem situações que são doentias, que são depressão e alterações psíquicas bastante importantes que precisam de tratamento. Ou na menopausa, quando existe uma queda dos hormônios. Mas sabemos que na depressão existem, numa grande maioria, não na maioria, mas numa grande parte das vezes, alterações genéticas, chegando a 30%, 40%. Ainda não sabemos todos os genes, como isso se procede, mas existem muitos estudos nessa área para tentar definir isso melhor, para melhorar o tratamento. Dentro da depressão, como nós já vimos, que é uma situação onde o paciente apresenta tristeza, não tem mais esperança, não vê mais valor na vida, existem ideias negativas, ideias suicidas e suicídio mesmo. Não é à toa que estamos de novo no Setembro Amarelo. No Brasil, há 5 anos, existe uma campanha para falar disso na tentativa de prevenir os casos de suicídio. Suicídio é tirar a própria vida por achar que a vida não tem mais valor, não está mais vendo saída, e isso é uma situação trágica, uma situação muito estressante. Mas o pior é que é mais trágico ainda, porque o suicídio pode ser prevenido. Se essas pessoas forem tratadas adequadamente, se receberem medicamentos, se receberem terapia, aconselhamentos, acompanhamentos, isso pode ser prevenido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil, faltou um zerinho, né? Pessoas morrem por suicídio ao ano no planeta. Isso significa que a cada 40 segundos uma pessoa morre se suicidando. É um fenômeno global, em todas as idades, e é a segunda maior causa de morte em jovens. Só ganha a violência. Em segundo lugar, jovens tiram a sua vida. Há indícios de que para cada adulto que comete o suicídio, existem pelo menos mais 20 que fazem uma tentativa de suicídio. E um outro dado, quem tentou suicídio uma vez na vida, corre o risco de tentar outras vezes. Ou seja, é uma situação bastante grave e onde a depressão é uma das causas bastante fortes para ocasionar isso. Claro que existem outras doenças, outras situações, mas depressão, ansiedade são causas de suicídio e precisamos cuidar disso ao nosso redor. Existem situações onde tem pacientes que podem ter até as duas coisas, ansiedade e depressão, ou seja, existem transtornos ansioso-depressivos que precisam ser tratados. Agora, mudando, o que a igreja tem a ver com tudo isso? Como é que a igreja pode promover a saúde mental ou emocional, isso é sinônimo, agora na pandemia e também fora dela? Porque essas doenças, essas situações, suicídios, transtornos pós-traumáticos, também existiam já fora dessa pandemia. Todos nós sofremos alterações na rotina das nossas vidas e muitos podem ter adoecido. Então, dentro da nossa pandemia que estamos vivendo, os órgãos governamentais de saúde pública trataram de fazer o possível para achatar a curva. Todos nós ouvimos falar dessa famosa curva que precisava ser achatada para não ter um colapso na saúde em geral das nossas cidades, para que tivéssemos leitos à disposição para os casos graves.
Eventualmente, toda essa preocupação, também médica, científica, em cima disso, talvez ocasionou com que esses transtornos de emoção, sobre os quais nós conversamos, ficaram um pouco no caminho e apresentem mais para frente uma segunda onda, ou seja, uma onda prolongada, e vão precisar de bastante auxílio. Com certeza, em outras situações de catástrofe, de guerras e pandemias, aconteceu isso. E podemos ter certeza que já estão acontecendo muito mais casos do que normalmente vinham acontecendo, e vai haver um desdobramento disso lá para frente. Sabemos que os profissionais de saúde, principalmente os que estavam na linha de frente, fizeram o possível para tratar e salvar vidas. A sociedade, as famílias procuraram se organizar. Quem precisa da nossa ajuda? Fui dar uma olhada na literatura. Existem vários estudos já disponíveis que desde o começo da pandemia, lá na China já, quando começaram a morrer as pessoas, depois na Europa, nos Estados Unidos, inclusive aqui no Rio de Janeiro foi feito um estudo similar, onde se observou nas várias gerações qual era o impacto emocional sobre a população dessa pandemia. E pasmem, quem mais teve alterações foram os jovens entre 18 e 24 anos de idade. Mais as mulheres do que os homens, mas esse grupo jovem que mais impacto sofreu, isso é unânime em todos esses estudos, com grandes números, uma grande faculdade de Frankfurt, na Alemanha, estudos na Itália, na China, na Espanha, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, e uma universidade aqui do Rio de Janeiro, estão todos unânimes em mostrar que essa geração que mais sofreu o impacto praticamente dobrou o número de pessoas nessa faixa etária com transtornos de ansiedade, de depressão, o aumento de uso de drogas e álcool e com ideias suicidas. Sabemos que pessoas em isolamento, né, onde estão as pessoas possivelmente as mais maduras, também sofreram esse impacto. Eu vejo isso no meu dia a dia, como eu atendo mais idosos, muitos tiveram alterações nessas áreas. Mas, como é um estudo populacional, observando essa situação nos jovens, será que os idosos têm mais resiliência? Pergunta, né? Então, quando pensamos em ajudar, como nós, como igreja, e quando eu falo igreja, não falo no pastor apenas, em alguns líderes da igreja. Igreja quem é? É você, sou eu, né? O que nós pensamos em fazer quando vemos situações assim? Vamos ter que lidar e tratar disso por muito tempo. E quando a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente lembra de Cristo, que fez muito pelas pessoas sofridas e ainda faz, com certeza, no dia a dia para todos nós. E quando pensamos nisso, pensamos no amor de Cristo. E vamos pensar um pouco adiante numa coisa bem prática, e aí Paulo, em Gálatas, nos deu um versículo maravilhoso nesse sentido. Em Gálatas 6:2 fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E no mesmo capítulo, no versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Como podemos traduzir isso para o dia a dia nosso? Em primeiro lugar, abrir nossos olhos, dar atenção. Com certeza, cada um de nós tem os seus fardos a carregar. Todos nós tivemos problemas, muitos de nós podem ter tido doença, problemas econômicos, familiares, etc, etc. Mas, vivendo o amor de Cristo,
vamos começar a abrir nossos olhos e a olhar ao lado, acolher, que é um dos lemas da nossa igreja, e tirar a solidão das pessoas. Ou seja, vamos olhar para aquelas pessoas que talvez não recebem tantos olhares dos outros. Vamos olhar para aqueles que estão meio fora das patotinhas, dos grupos. Vamos olhar por elas. Começa ali. Número 2, ouvir. Acolhendo, nós vamos nos aproximar dessas pessoas e vamos ouvir. Ouvir é uma coisa difícil. Precisamos ter muita paciência. Com certeza, eu posso falar muito disso. Em 40 anos de profissão médica, eu creio que com essa situação, ouvir as pessoas, foi que eu mais ajudei as pessoas. Não foi fazendo brilhantes diagnósticos, não elaborando esquemas terapêuticos de tratamento maravilhosos. Algumas situações assim aconteceram, mas ouvindo o que as pessoas têm a falar, com certeza foi o que mais ajudou a muita gente. É difícil, como falei, tem que ter paciência. Às vezes, no fim do dia, você já não quer ouvir nada. E quando você tem problemas, né? Nós, como igreja, você e eu, estamos cansados. Mas se a gente empresta nosso ouvido, né? Às vezes a pessoa chega assim e fala, eu vou resumir o meu problema. Que bom, né? Uma história curta. Mas tem paciente que chega assim, eu vou contar a minha história lá desde o comecinho. Vamos sentar com paciência e ouvir. Nós estamos ajudando e muito. Orientar e aconselhar. Claro que nisso às vezes a gente é até bastante rápido e não deveria ser. Isso é uma coisa que vem aos poucos, conhecendo melhor a pessoa, a gente pode até oferecer conselhos, orientações e ajudar. E principalmente incentivar o tratamento, a pessoa não interromper o tratamento, ajudá-la nessa situação. E um segundo passo na vida espiritual, onde nós como igreja, você e eu podemos ajudar, é transmitir esperança. Numa carta de Paulo a Colossenses, ele fala, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A pandemia fechou os templos, mas graças a Deus não fechou as igrejas, né? Aconteceram muitas coisas muito boas que muitas igrejas fizeram. A nossa igreja e muitas outras. Com certeza eu não sou a única que surfou em sites de outras igrejas para ver o que elas estão fazendo, mas eu gostaria de passar um pouco de review naquilo que nossa igreja está podendo fazer. E com certeza com isso nós estamos conseguindo transmitir a esperança não só para nós, para os membros, mas para outros que ligam e assistem. Acontecem os cultos, não pararam nem um domingo, continuam sendo transmitidos. Houve reuniões, todas as necessárias que precisaram ser feitas aconteceram. Estão acontecendo encontros para todas as faixas etárias e grupos de interesse. Crianças, adultos, mulheres, homens. Ou seja, ninguém ficou de fora. É só ligar. Quem não ligou, perdeu. Aulas de EBD para crianças, para adultos. Reuniões de oração, que coisa maravilhosa que aconteceu, a igreja se reunindo em grande quantidade online, vendo uma pessoa a outra e orando pela nossa igreja. Coisa muito, muito boa. Quanta música, quanto canto que veio para ajudar o nosso coração. Quantas oportunidades Deus nos deu para manter a transmissão do seu evangelho de esperança. E continuando
puderam ser feitas serenatas para aqueles que não podem sair de casa, redes sociais uniram as pessoas, ajudaram a minimizar a solidão de muitos, e não só redes sociais, o velho telefone, alô, como você está, também funcionou, e provavelmente bastante. Houve ajuda aos mais vulneráveis em compras de mantimentos e remédios, ajuda financeira para cestas básicas, para grupos mais necessitados. Isso fizemos através dos nossos trabalhos sociais, aos quais nós ajudamos como igreja, e outros fizeram de outra forma. Acompanhar pessoas em alguma situação, como consultas médicas, e com certeza essa lista aqui não está terminada, muitas outras coisas puderam ser feitas no sentido de transmitir a esperança do Evangelho, para firmar a fé, para mostrar como é o amor de Cristo. Um outro dado que eu li há muito tempo, numa revista não cristã e sim psiquiátrica, que 1/4 das pessoas que procuram ajuda para suas doenças emocionais ou mentais, onde vão buscar ajuda? Em primeiro lugar, buscam o clero. Estava escrito assim. Quem que é o clero? Algum líder espiritual, ou pastor, ou às vezes você e eu, um membro da igreja. Enfim, nós somos pessoas espirituais, somos santos, como Paulo e Pedro nos falam em suas cartas, né? E as pessoas vêm nos procurar. Às vezes não somos nem nós que precisamos ir atrás, elas vêm. Estamos de porta aberta para transmitir a boa mensagem. Cristão também sofre dessas doenças e não é falta de fé. Ou seja, vamos olhar também nos nossos bancos quem está sofrendo para dar auxílio. Por exemplo, numa igreja típica de mais ou menos 200 adultos, cerca de 50 pessoas poderão ter depressão em algum momento da vida. E até 30 poderão estar tomando algum medicamento para isso. Por um lado, né, às vezes ainda essas situações são tratadas como uma coisa nebulosa, mas os estudos neuropsiquiátricos estão tirando, felizmente, essas doenças mentais, emocionais do armário. Fala-se mais, discute-se mais sobre isso e com isso ajuda-se mais. Então, o que como igreja podemos fazer? Adquirir conhecimento, que estamos fazendo aqui e muito mais, né? Falar sobre o assunto, oferecer suporte, aconselhamento. Com certeza, dentro da igreja, nem todo mundo é um conselheiro, todos temos nossos dons, mas tem pessoas que têm essa capacidade dada por Deus em poder ajudar mais de perto essas pessoas. Oferecer literatura, acompanhar os doentes e sua família, não deixá-los sozinhos. O que fazer? Muitas vezes, caso a gente não saiba o que falar, melhor não dizer nada, mas estar presente. A pessoa nota quando você a acolhe e quando você a ouve. Encoraje-a sobre o tratamento. Não faça pouco caso e não demonize a medicação. Medicação é importante. E principalmente em situações de depressão, apenas terapia, aconselhamento pode deixar a pessoa evoluir muito mal e ela cometer suicídio. Ofereça o que o tratamento médico não pode fazer: orientação espiritual e uma comunhão amável. Com certeza, nem a medicina, nem nós teremos todas as respostas, mas a gente pode oferecer a nossa amizade, a nossa presença e o nosso amor fraterno. Orar pelo e com o paciente. O médico trata o ser humano do seu lado físico, mental, pode dar algumas orientações sociais também, mas cabe à igreja considerar o lado espiritual, que trata o ser humano na sua relação com Deus, que é rompida pelo pecado e suas consequências. Então, a igreja tem um papel muito importante. Os doentes e sofredores precisam da comunidade da igreja, né? Como a gente já ouviu falar muito,
A igreja é um hospital para pecadores e graças a Deus nós já conseguimos chegar lá. Nós já estamos recebendo o nosso tratamento e muitos outros vão precisar. Vamos acolhê-los e transmitir essa mensagem importante que é o amor de Deus. Então, hoje falando da saúde emocional e sua relação com a pandemia, falamos de duas situações que precisam ser tratadas também medicamente, mas onde a igreja tem um papel importante, que é a ansiedade e a depressão. E, felizmente, o amor de Deus também pode chegar a essas pessoas e oferecer melhora para isso. Muito obrigada.